Olá, meus irmãos, bem-vindo ao nosso Palavra Rema. E eu quero te avisar aqui que o nosso programa Palavra Rema, ele vai ganhar uma cara nova, um jeito novo. E a nossa ideia é poder comunicar melhor com todos vocês que nos assistem através das nossas plataformas da IDB Jaraguá e através também do meu canal do YouTube, Adércio, que você pode também acompanhar esse vídeo. O Palavra Rema, ele tem se transformado, a gente tem liberado palavras poderosas e tem abençoado a semana de muitas pessoas, mas nós entendemos que através desse projeto nós podemos fazer algo maior, algo melhor e que o nome do Senhor seja glorificado nisso tudo. Bom, nós estamos entrando aqui num tema muito poderoso, que é o tema relacionado aos sinais dos fins dos tempos, e muito se fala a esse respeito, muitos vídeos que você encontra na internet falando a respeito dos fins dos tempos, mas quais são esses sinais, o que está para acontecer, o que falta para Jesus voltar, quais são as coisas que a Bíblia já revelou e já aconteceu, muitas perguntas são feitas, e também nós vemos no meio disso tudo muito misticismo e muita coisa que não condiz com a palavra de Deus, que a palavra de Deus na realidade nem relatou, mas as pessoas estão no achismo, e não procurando de fato os fatos bíblicos. Então a nossa ideia desse vídeo não é trazer uma teoria da conspiração e muito mesmo fomentar assuntos que já estão latentes e que já estão repercutindo, reverberando pelas mídias sociais. Nossa ideia não é essa. O programa Palavra Rema, ele tem essa intenção e essa iniciativa de poder liberar uma palavra poderosa para a sua vida. E quando nós falamos do fim dos tempos, existe uma palavra poderosa no meio disso também. E eu queria ler com vocês no livro de Mateus, capítulo de número 24, nós vamos ler o versículo 3 ao 5, que diz assim: Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinais indicam sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: Não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Irmãos, isso é uma realidade que nós estamos vendo, mas essa não é uma realidade contemporânea, não é uma realidade de agora. Esse fato bíblico, ele vem acontecendo ao longo da história, em que figuras públicas se levantam como ditos messias. E nós podemos ver historicamente isso se repetindo na história. A questão ela não é essa. A questão é a intensidade na qual isso vem acontecendo. Esses falsos profetas que se levantam, se dizendo deuses ou se dizendo pessoas que foram enviadas de Deus, ou até mesmo pessoas que se intitulam o próprio Jesus Cristo que voltou para a terra. São coisas absurdas que nós temos visto, e isso é um sinal, e um sinal muito poderoso. O texto vai dizer assim: não deixem que ninguém os engane. Qualifica o engano como maior arma de Satanás. Qual é a arma para desvirtuar ou para desligar as pessoas das primícias bíblicas? É justamente o engano. O engano é uma grande arma. O mundo antes era um mundo mais dividido, menos comunicativo, menos conectado. E o cenário atual é completamente diferente. Nós estamos vendo um mundo globalizado, conectado por diversas tecnologias, com informações correndo de norte ao sul desse mundo de maneira muito rápida e precisa. E com toda essa tecnologia, com toda essa conectividade global que tem aumentado gradativamente, nós vemos também esse aspecto do engano sendo proliferado mais rápido e sendo tratado agora na atualidade
como algo normal, e esse se torna um agravante. As pessoas já não estão preocupadas em tomar consciência da verdade, porque muitas das vezes a verdade ela é um choque de realidade. A verdade ela tende a nos tirar da zona de conforto. O pensamento das pessoas é não lidar com conflitos, é não lidar com problemas. E quando nós paramos de encarar de frente as situações que estão ante aos nossos olhos, então alguém faz isso por nós. E é o que tem acontecido no mundo. As pessoas hoje estão mais deprimidas, as pessoas hoje estão menos esperançosas e estão mais preocupadas com a sua vida. Então o egocentrismo tem ganhado espaço. Quando o engano ele começa a ganhar território, então eu entendo com isso que a verdade ela começa a perder território. O engano ele vem persuadindo no sentido de trazer uma zona de conforto para nós. Você não precisa encarar a verdade, você não precisa encarar os fatos. Então as pessoas começam a ter uma vida medíocre, uma vida baixa e uma vida regida por alguém. Porque se eu não estou procurando a verdade, então a mentira que alguém está propagando, ela está ditando a minha existência. E isso tem se intensificado gradativamente. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós vemos um mundo de pessoas alienadas. As pessoas estão perdendo a sensibilidade daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro. Elas têm aceitado e se submetido a informações enganosas, a uma vida mediana, medíocre, deixado de viver plenamente aquilo que Deus tem para nós e aquilo que a Bíblia revela para nós. Enganador é o que induz ao erro, o que ilude, contrapassa. Então, muita coisa é ofertada, muita coisa é dita e as pessoas têm se lubridiado, as pessoas têm se encantado com narrativas, com falas bonitas, com imagens muito belas, mas têm deixado de refletir sobre o certo. Por isso que eu disse no vídeo que as coisas certas ou a verdade tem sido relativizado. Muitas pessoas falam assim, a sua verdade não precisa ser a minha verdade. Isso é o maior erro que nós podemos cometer, porque a verdade ela tem que estar acima de todas as coisas. A verdade ela existe, ela é real e nós temos perdido, a humanidade tem perdido a percepção sobre o que de fato é real. Sinônimo de engano, erro ou falha. Um desacerto, deslize, desvio, equívoco, erro, falha, falta. Tudo isso são atribuições daqueles que têm se aceitado viver uma vida de falsidade. E essa vida se torna uma vida muito limitada e muito medíocre. E o inimigo tem conseguido enganar a muitos através disso. Quantas pessoas vivem de aparência? Quantas pessoas vivem de status? No livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11 ao 14, diz assim: tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem que é tarde, o tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam as armaduras da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregadas e bebedeiras de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. O engano nos leva ao erro, nos leva ao pecado, porque a carne, a nossa vontade carnal, ela nos induz a praticarmos aquilo que é errado, aquilo que é ilícito, aquilo que vai
nos limitar a nossa vida, limitar a nossa existência, limitar as nossas capacidades. O pecado, ele vai minando todas as virtudes que nós temos em nosso ser, em nossa alma. Ele vai bloqueando toda a luz que nós podemos acender para a humanidade. Por isso que as pessoas estão ficando depressivas, desanimadas, sem esperança no mundo, sem esperança, por exemplo, no nosso país, em dias melhores no nosso país, em um país mais justo, em um país mais organizado, em um país que possa multiplicar do Evangelho de Cristo Jesus. As pessoas estão ficando desanimadas e esse desânimo, ele vem se instaurando a partir do momento em que o engano começa a ganhar espaço. E como é que o engano ganha espaço? Quando eu relativizo a verdade. Quando a verdade se torna algo relativo. A sua verdade não precisa ser necessariamente a minha verdade. Só que nós temos que entender que a verdade aos olhos da palavra de Deus, ela é absoluta. Ela não sofre variação, não sofre oscilação. A verdade está alicerçada sobre a rocha e a rocha é Cristo Jesus. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12 diz: pois nós não lutamos contra inimigo de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo e trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. A nossa guerra, ela não é contra pessoas. E nós podemos ver que através desse engano, as pessoas têm se afastado de Deus, as pessoas têm deixado de ter sensibilidade do que é justo, do que é honesto, do que é sincero, do que é certo ser feito. As pessoas têm exaltado seus próprios interesses, seu próprio ego, suas próprias vontades. E Cristo Jesus, ele vem para colocar por terra toda a nossa vontade. Por que ele coloca por terra a nossa vontade? Porque a nossa vontade, ela é limitada. A nossa vontade, ela não é uma vontade transcendental. Agora, a vontade de Cristo, ela não vê só o presente, mas ela vê o futuro, ela vê o todo. E é isso que nós precisamos nos levantar. Eis um tempo que a igreja precisa se posicionar, precisa se levantar, homens e mulheres de Deus, se posicionando em continuar vivendo esse evangelho em todos os ambientes da sociedade. O cristão não foi feito só para ser cristão dentro da igreja. O cristão foi feito para ser cristão em todos os ambientes da sociedade. Seja na sua empresa, seja na sua universidade, seja você um professor, seja você um doutor. Deus te fez para iluminar sobre esse mundo. E se nós não iluminarmos sobre esse mundo, as trevas vão ganhando espaço, as trevas vão conseguindo conquistar territórios. E Deus tem uma promessa para o nosso Brasil. E essa promessa não será frustrada, irmãos, mas precisamos ficar atentos e sensíveis a ouvir a voz de Deus para saber que esse é o tempo do avivamento que Deus tem para o Brasil. Quantos avivamentos que você viu, relatos históricos que aconteceram no mundo? São diversos avivamentos. Pois bem, Deus tem preparado o Brasil para um tempo novo. Aleluia! E isso nós podemos comprovar pela sensibilidade que temos no Espírito Santo quando oramos pela nossa nação e vemos o contexto que o Brasil se encontra hoje, através dessa polarização, através desse choque de ideias, de filosofias e de vertentes de governança. Deus está no controle disso tudo. No meio do caos, Deus, ele traz a ordem. E é isso que Deus fez. Quando criou o mundo, ele trouxe ordem ao mundo. E ele está trazendo ordem para o nosso país. O que nós não podemos é começar a relativizar. O que é certo, irmãos. O que é errado. Seja honesto, seja sincero. Deixe seu coração ser cheio da bondade dos céus. Deixe o seu coração e a sua mente ser tocado pela sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Você conseguirá entender o que eu estou dizendo. A Bíblia fala assim que não é por força nem por violência. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do mal. Nós estamos vivendo um tempo muito desafiador para a igreja. Nós vemos relatos de perseguição acontecendo no mundo inteiro.
Nós temos mais de 50 países no mundo em que perseguem os cristãos. Alguns perseguem de maneira muito severa e outros de maneira branda, como cerceando liberdade ao culto. E essas são as bases do nosso país. O nosso Brasil tem liberdade de culto. O nosso Brasil tem liberdade de você fazer um evangelismo numa praça, de você proclamar a palavra de Deus, de você anunciar as boas novas do Evangelho. E é sobre isso que nós temos que falar e não podemos perder esses princípios que nos dão liberdade, não só para nós cristãos, mas para todas as outras religiões que existem no nosso país. A liberdade é fundamental para que nós possamos proclamar a palavra de Cristo, mas biblicamente, escatologicamente, o ensino do fim dos tempos. Nós olhamos por esse ângulo, por essa perspectiva, podemos ver um mundo cada vez mais caótico, um mundo de cada vez mais perseguição. Só que ao mesmo tempo nós vemos um mundo que ainda não conhece a Cristo. Milhares de pessoas ainda não ouviram do Evangelho de Cristo. E esse é um dos sinais da volta de Cristo. Todas as pessoas ouvirão esse Evangelho. Então esse não é o momento de nós lançarmos teoria da conspiração achando que Jesus vai voltar agora. Não, Jesus não vai voltar agora. Mas eu tenho certeza que agora é o tempo que Deus está levantando a igreja brasileira para um posicionamento como uma igreja que vai iluminar o mundo, uma igreja que vai evangelizar o mundo, que vai enviar missionários para o mundo. Quantos dos nossos patriarcas, homens e mulheres que proclamaram o Evangelho nesse país, oraram e intercederam para que hoje nós estivéssemos nesse ambiente de facilidade de comunicação com o Evangelho, de liberdade de proclamação do Evangelho. É o nosso tempo, o tempo de anunciar, o tempo de proclamar Jesus nas nossas igrejas, mas fora das nossas igrejas também, anunciando em tempo e fora de tempo esse Evangelho transformador, que vai trazer luz, que vai trazer esperança, que vai trazer boas novas, que vai trazer ânimo, que é o que as pessoas estão precisando. Deus abençoe sua vida, proteja sua mente e os seus pensamentos, para que você não caia em engano, não caia em doutrinas estranhas que estão por aí, não caia em filosofias que não condizem com a palavra de Deus. Não, se abstenha disso tudo. O cristão, ele tem um posicionamento, o cristão, ele tem uma visão de mundo, e essa visão de mundo, ela precisa estar estabilizada. Nós precisamos anunciar com confiança, a palavra revelada de Cristo Jesus. Não pare, não é o tempo de parar. Deus tem coisas poderosas para fazer em nosso meio. Esse é o tempo, essa é a hora. E eu quero orar com você agora. Você que está me assistindo, você vai fechar o seu olho, nós vamos orar pelo nosso país. Nós vamos orar de acordo com esse texto bíblico de Mateus 24 que nós lemos, a respeito dos sinais do fim dos tempos, que é sobre o engano. Então nós vamos orar para que Deus nos livre de falsos profetas, de falsas religiões, de falsas seitas que estão por aí, de falsas filosofias de vida, que Deus nos dê o discernimento do que é certo e do que é errado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nesse momento por cada um que nos assiste, Pai, que o Seu Espírito Santo esteja testificando sobre cada coração a Tua vontade, Pai. A Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. A Tua vontade, Senhor, que nos leva sobre um caminho de vida, sobre um caminho de esperança, sobre um caminho de boas novas, Senhor. Livra-nos, Pai. Livra-nos de todo sistema desse mundo que aprisiona, que acorrenta, Senhor amado, nas vontades carnais e humanas. Senhor, nós queremos romper com tudo aquilo que possa nos limitar, com tudo aquilo que possa, Senhor, minar os nossos pensamentos e as nossas reflexões sobre o mundo e a nossa existência. Senhor, limpa a nossa mente e coração, para que nós possamos olhar atentamente o que está acontecendo e tirar conclusões baseadas no Teu Santo Espírito que testifica em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixa cair em engano, não nos deixa cair em falsos profetas, em falsos líderes, Senhor, em pessoas que falam, que vão fazer, mas não fazem, Senhor, aquilo que provém de Ti. É um engano, Senhor, são bodes disfarçados de ovelhas, que vêm com palavra mansa, que
vêm com uma retórica mansa, mas na realidade querem nos destruir, querem limitar a nossa liberdade, querem cercear a nossa liberdade, querem perseguir as igrejas. Senhor, livra o Brasil de toda ação maligna, que nós tenhamos eleições abençoadas, que nós tenhamos anos de prosperidade para a nossa nação e principalmente, Pai, que haja esse despertar das igrejas evangélicas brasileiras sendo levantadas com sabedoria, com discernimento para anunciar o reino de Deus, Senhor, e proclamar o evangelho dentro do Brasil, mas fora do Brasil também. Que o Brasil seja um grande celeiro de missionários sendo enviados para os 4 cantos do mundo, Pai. O mundo é carente, Pai. Muitos países estão perseguindo os cristãos. Quantos missionários nós temos em campo que estão, Senhor, sendo perseguidos, Senhor, missionários que estão escondidos para proclamar o evangelho, Pai. Deus, livra-nos da ditadura, livra-nos de governos comunistas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos traga liberdade para anunciarmos esse evangelho, para que mais e mais pessoas estejam conectadas com essa verdade, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada um que assiste, Pai. O Senhor esteja abençoando os pensamentos de cada um e que essa palavra venha testificar sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Fique na paz do Senhor.